pessoas diante de uma situação financeira, né, complicada, um momento que se apresenta, a gente está vivendo um momento também complicado no nosso país. Então, assim como em casos de financiamentos, muita gente fica focado somente no valor da parcela. E esquece de pensar a longo prazo, os juros que vão ser pagos. Então, hoje, no nosso quadro Eu Tenho Direito, a advogada Sheila Sodré vai falar sobre juros abusivos em empréstimos. Roda a vinheta. Sheila Sodré, nós não estamos aqui para falar da vida financeira, se tal saudável de ninguém, não, né? É importante nem vamos a gente... entrar nesse mérito. Boa tarde. Boa tarde, querida. Porque a gente está aqui, sobretudo, para esclarecer sobre algo que muitas vezes, como eu falei, a pessoa só se preocupa com a parcela. Verdade. Quanto do meu salário vai ser comprometido, quanto eu vou pagar por mês. E nem sabe quanto de juro está pagando nessa parcela. Essa cobrança de juro, tem alguma legislação que baseie como pode e como não pode ser cobrada? Tem, Fernanda, e você falou uma coisa interessante realmente, porque a pessoa quando pega, é aquela história, nós somos livres para acordar entre as partes, que é a história do contrato. Só que o que acontece? Quando você vai realmente buscar o empréstimo, muitas vezes você já está com a corda no pescoço. Você não vai pegar um empréstimo para fazer o investimento. Não é isso, você não está folgado. Então, você está necessitado daquilo naquele momento. Então, você lê o contrato e passa por cima o que você quer assinar. Sim. Né? E muitas vezes, as letrinhas miúdas que a gente fala, ou então aquela história da taxa composta, ou então você procura lá e está assim, tem um bocado de taxinha, de abertura, de não sei o quê. É tanta coisa que você sabe assim, quanto é que vai ser a parcela? Cabe no meu bolso? Tá fechado. E aí você assina. Beleza, o contrato faz lei entre as partes. Só que o que a gente tem visto, Fernanda, você pergunta até a legislação, temos a legislação onde fala, isso no passado, dizia que os juros tinham que ser, não poderia ser superior a 12%. E isso aí, a jurisprudência, a súmula do STJ, já definiu que não pode, né, o legislador não pode limitar em 12% a instituição bancária, porque tem muitas outras coisas que influenciam em relação a isso. No entanto, se estabeleceu uma jurisprudência que os bancos, eles têm que cobrar pelo menos uma taxa média de mercado. E não é isso que se tem visto, Fernanda. E quando nós estamos falando de uma taxa, e aí a gente até pediria a Desirê para montar uma arte, a gente está falando de alguns índices ou de números de taxa, a gente está falando de uma média permitida, né? E que a gente já considera alta. Então, e isso é médio, sabe, Fernanda? Não tem aquela história, porque eu sou... Peraí, gente. Sou cliente de banco. A média é 318? Ao ano, Fernanda, isso é anual, chega a isso. Meu Deus, já mais de 20% por mês. Exatamente. Cheque especial, cartão de crédito, eles são exorbitantes. Você olha para isso aí, ó. O crédito pessoal, essa tem sido uma média realmente ponderada do que tem. Só que com o que a gente tem visto, que muitas vezes, gente, ultrapassa isso. Vamos falar do crédito pessoal, sabe por quê? Porque existem umas modalidades agora fáceis de você contratar. Você contrata no celular, já chama assim, é um já pré-estabelecido, pré-aprovado. Você só precisa aparecer isso na sua tela, que você vai lá e baixa aquele valor e vai usar e vai aí administrar da melhor forma. A grande questão é, assinou, está feito, mas eu posso rever isso juridicamente, porque a jurisprudência diz que tem uma média, ela não pode ser extorsiva, Fernanda. Existe já um padrão, você acompanha qual é essa taxa média pelo próprio site do Banco Central. Só que quando você olha para o seu contrato, foi o caso mais recente agora, de abril do mês passado, né, que o judiciário mandou devolver o processo de 2021, já tendo uma apelação, uma decisão já em apelação, mandando devolver os valores a maior, foi refeito e teve que aplicar a taxa média de mercado, porque a taxa que ele tinha contratado era 3 vezes esse valor da taxa média. Ou seja, é a hora de pegar o contrato. Exato, você que está assistindo o programa, que tem qualquer empréstimo, seja empréstimo consignado, seja aquele empréstimo que você fez junto ao caixa eletrônico lá, do seu banco, aquele o seu cartão de crédito no rotativo, que você não está conseguindo pagar e vai deixando ou parcelou.
vai lá direitinho e olha quantos % está sendo cobrado. Tem essa coragem, porque às vezes você se assusta. Meu, eu não quero nem... Juro, é a maioria... de enfrentar o monstro, né? Eu não quero nem enfrentar esse monstro. Eu não quero nem ver quanto é que eu vou pagar no final. Eu quero resolver o meu problema, porque ele é imediato. Agora, Sheila, vamos pensar que o nosso telespectador hoje teve essa lição, tomou essa lição e fez. Chegou lá, meu Deus, está muito mais do que as meninas falaram ali no programa, né? Tá, o que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer, realmente, está a mais. Você vai ter que procurar um advogado que seja especialista nessa área. Por que eu digo especialista? Porque quando você está com um problema sério de nariz ou com alguma coriza, com alguma coisa, você não vai para o cardiologista. Sim. Então você vai por quê? Não é porque ele é melhor, mas naquela área ele tem mais capacidade, já tem know-how para te dar uma solução mais rápida. Então, no direito, nós temos uns ramos, assim, para tudo. Na sua família, você deve conhecer um bocado de advogado que é previdenciarista, que é tributarista, que é de família, que é penalista. Então, procure algum advogado que já tenha experiência, que já conheça como é que funciona os trâmites. E, principalmente, Fernanda, que já tenha decisões e aí já tem uma média já ponderada de quanto é que seria essa abusividade para o teu caso, Fernanda. E é fácil saber, viu? Pela internet, pelo banco que você está, você vê o ranking e você vê realmente quem são os bancos, porque os PROCONs, pelo menos de outros estados, eu não vi aqui de João Pessoa, tem acompanhado isso, o que é muito bacana, esse auxílio desses órgãos que são fiscalizadores. Sheila Sodré volta daqui a pouquinho. É o tempo de você mandar a sua pergunta para o 98893-3999. A gente ainda nem tocou no assunto de empréstimo consignado, tá? A gente ainda nem chegou nos servidores. Daqui a pouquinho a gente toca nesse assunto também sobre parcelamento do empréstimo, né? Isso é importante, Fernanda. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho e é o tempo também de você mandar a sua pergunta pra gente. Daqui a pouquinho no nosso quadro Eu Tenho Direito, que continua. Toma aguinha, amiga, que daqui a pouquinho você volta. Vamos passar na nossa rede social, Desirê, no @ Eu Também Queira Fazer Junto. Ela disse que fez o empréstimo, ela já traz os números aqui. É a Fernanda, minha xará. Fez um empréstimo consignado de R$3.000. Foi dividido em 15 parcelas de 600... Eu vou abrir a calculadora aqui pra gente ver. 648 vezes 15, é isso? 15. 9.720, um valor de R$3.000. Ela foi observar, já está justamente ali, pagou 9.000. Doutora Sheila, houve juro abusivo? Olha bem, Fernanda, você lê o seu contrato direitinho, a primeira coisa que você tem que identificar é isso. Olha, 15 parcelas, tá, Fernanda? Olha, você tem que observar essa taxa de juros e aparentemente está bem elevada, sim. Mas você tem que ver quando foi que você fez, qual foi o mês e qual era a taxa de juros médio do mercado. Por exemplo, na última reunião do Copom, aumentaram a taxa da Selic. Então, alguns bancos, tipo o Banco do Brasil, aumentou 2 pontos, né? Foi 2 pontos nos juros para empréstimo pessoal. Então, assim, alguns bancos aumentaram realmente nos últimos meses. Então, tem que ver essa média para ver se extrapolou. Prestando bem atenção que alguns bancos, principalmente, Fernanda, quando eles não pedem, quando você está com cheque, como é que se diz, com o nome sujo e mesmo assim eles emprestam, então, às vezes essa conta pode sair mais cara por conta disso. Então, é importante você ler as entrelinhas do seu contrato. E pode sim você buscar isso no judiciário. Sobre isso, vai procurar seus direitos, sobretudo se está com a dúvida. Maria Isabel fez 3 empréstimos e quando ela foi receber em novembro, não tinha nada. Lembrando que ela tem 70 anos, é aposentada e pensionista. Aí me pergunto, porque não tem a questão da margem que é, exato, né? Que já foi de 40%, voltou para 35% agora, né, com a nova lei, valendo agora desde janeiro de 2022. Olha bem, 3 empréstimos, você tem que ter muito cuidado, porque nós tivemos muitos golpes, são realizados muitos golpes com pessoas acima de 60, de 70 anos. Então, assim, é de extrema importância, se você fez o empréstimo, você assinou. Esse dinheiro, ele tem que entrar na sua conta, é você que tem que sacar. Então, se alguma coisa saiu de errado, busque imediatamente a operadora e preste atenção sempre que você receber o seu contra-cheque, né? Que muitas vezes nem está recebendo mais, viu, Fernanda? O contra-cheque você tem que tirar do órgão para observar se não está aparecendo
vencendo aí algum outro empréstimo que não foi realizado por você. E outra coisa, os consignados, Fernando, só ampliando aí, são empréstimos que têm uma proteção maior do próprio governo. Porque é o quê? O governo está lhe dando a garantia, são servidores, são aposentados. E agora, Fernando, desse ano, também as pessoas que recebem o BPC. Então, benefício da prestação por utilidade. Exatamente, o benefício. Essas pessoas não podiam fazer empréstimo consignado. Hoje já podem. Quem recebe também aquela Bolsa Brasil, se não falha a memória. Auxílio Brasil. Auxílio, tô ótimo, não sou. Auxílio Brasil. Ele também não poderia e vai poder participar. Só está esperando uma regulamentação, poder fazer esse empréstimo com juros menores. E aí sim, totalmente controlado pelo governo federal, essas taxas. E quem estiver pagando ou sentindo que pode estar tendo um valor a mais, aí, gente, olha as entrelinhas, pegue seu contrato, busque, requeira a sua segunda via, que é um direito seu de ter esses contratos contigo. Sheila Sodré está nas redes sociais, @Sheila_Sodré. Quer seguir uma advogada que você vai saber das coisas? Siga a Sheilinha aí na rede social, Sheila_Sodré, para você literalmente ficar bem informado, que a gente só reivindica daquilo que a gente conhece, né, Sheilinha? Beijo grande, minha amada. O resto de semana para você. Também. Chegou a cartela do Nordestão, a vermelhinha, tá? Ontem eu acordei todo mundo aqui com a buzina, hoje não deixaram ligada não, ó. Hoje me boicotaram.